Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 121. Como a outra parte não o faz, ela não o fará. Ning Yi disse ao ouvido de Lin Moyu, ele não fará isso. Há muitas pessoas aqui e Lin Moyu também entende essa verdade. Sim, ele não fará isso, e eu também não. Há muitas pessoas aqui, todos os países. Nenhum dos lados é muito prático. Embora este seja um mundo onde a força é respeitada, ele ainda não chegou a este ponto e o seu punho não é grande o suficiente. Você pode fazer o que quiser com um punho grande. Como Bai Yuan, se ele quiser fazer alguma coisa, mate qualquer um que se atreva a peidar. Bai Yi nunca fez nada de sensacional no mundo antes. Naquela época, ele invadiu o país dos paus e matou todos os lados. Até agora, Xiao Bangui-Gogo ainda tinha medo de ver Bai Yuan. Agora mesmo, pela expressão de Tojo Taro, Lin Moyu pôde ver a existência do ódio. Esta rivalidade entre os dois lados não acabou e, mais cedo ou mais tarde, será liquidada. Taro Tojo e seu grupo entraram na cópia. 11. Missão de posto avançado na dificuldade Raid de Inferno. Um a menos que uma equipe completa. Aparentemente eles têm muita confiança. Depois que eles entraram na cópia, a tensão se dissipou na invisibilidade, um por um, eles voltaram a conversar e rir. Lin Moyu e Ning Yi sentaram-se novamente. O tempo voa tão rápido que é hora do Pro Contest novamente. Lin Moyu naturalmente conhecia a competição profissional. Este é um mundo de profissionais, e a Pro Competition é realizada a cada 5 anos, o que é sem dúvida a competição mais grandiosa do mundo. Quando chegar a hora, várias profissões irão competir e competir. Não são apenas os principais profissionais de batalha que querem competir. Há também aulas de apoio, e algumas profissões da categoria vida também possuem competições próprias. Claro, o melhor é a principal competição profissional de batalha. Entre eles, existem vários tipos, como batalhas em equipe, batalhas solo e batalhas ilimitadas. Maravilhoso! Em particular, esta competição profissional foi realizada no Império Shenxia. Sendo a maior potência mundial, a escala da competição é sem precedentes. Naquela época, inúmeros profissionais de todo o mundo virão para o Império Shenxia. Ning Yi disse, nesse momento, também nos inscreveremos para participar. Lin Mo sorriu, somos apenas 2 pessoas, e a competição por equipes exige que 5 pessoas se unam. Ning Yi sorriu, então procure, do que você tem medo, não há problema em encontrar alguns que não conseguem simplesmente olhar para isso. E também tem corrida única, você tem que se inscrever. O prêmio para o campeão é bom. Lin Moyu assentiu. Em todas as edições da competição profissional a premiação do campeonato é muito boa. Uma após a outra, as equipes entraram na cópia e havia menos pessoas do lado de fora do que antes. De repente, o distintivo de sargento nos ombros de todos os profissionais de Shenxia presentes brilhou intensamente. Uma nuvem de luz branca envolveu os arredores e a atmosfera ficou tensa na luz branca zero. Existe uma ordem militar. O que aconteceu? Será que o monstro abissal está chegando? Alguém exclamou. O distintivo do sargento brilha inexplicavelmente, algo deve estar errado. Então uma voz veio do distintivo do sargento. Todos os soldados Shenxia, voltem para a fortaleza e reúnam-se. A partir do momento em que vestiram o distintivo de sargento, tornaram-se soldados do Império Shenxia. Em tempos de paz, eles podem lutar separadamente. No entanto, uma vez iniciada uma guerra, é necessário obedecer uniformemente ao acordo. Sem dizer uma palavra,
Todos os soldados do reino Shenxia lançaram diretamente a pedra de teletransporte e retornaram à fortaleza. Dentro do metacampo de batalha, os profissionais da missão também receberam ordens. Mesmo que já tenham lutado na frente do patrão, até lutaram contra o patrão. Também um por um, eles se separaram da batalha, deixaram rapidamente a cópia e usaram a pedra de teletransporte para retornar à Fortaleza Zero, e os soldados do Império Shenxia se reuniram. Apenas um minuto depois, não havia mais um único soldado do Império Shenxia em frente à cópia do posto avançado, e os profissionais de outros países já estavam pasmos. Que tipo de velocidade é essa? Que força centrípeta é essa? Um pedido, todos retornam. Alguém pegou uma sonda de cópia e a jogou dentro. Volte, volte mesmo, até as pessoas na cópia voltam. Império Shenxia, Exército Shenxia, realmente poderoso. Que coesão aterrorizante. Esse tipo de coisa não pode acontecer em nosso país. O que queremos é liberdade, queremos voltar ou não é nosso direito, e o Estado não tem o direito de nos ordenar. Eles ainda estavam falando 0,7 palavras, e de repente, o distintivo de sargento em seus corpos emitiu uma luz semelhante. Então surgiu a ordem militar, dizendo a todos de todo o mundo para voltarem. Nesse momento, as pessoas que ainda estavam fazendo muito barulho ficaram mudas e calaram a boca. Aqueles que disseram que queriam ser livres ainda usaram obedientemente a pedra de teletransporte para retornar às suas respectivas fortalezas. Por um tempo, o campo de batalha Yuan tornou-se escassamente povoado. Apenas Taro Tojo, que havia entrado na cópia infernal, não sabia o que havia acontecido. O Hellquest foi isolado do sargento Microsial e eles não receberam nenhuma informação. Lin Moyu e Ning Yi apareceram juntos na fortaleza. Flashes de luz piscam e as pessoas continuam se teletransportando de volta. Todos pareciam solenes. Saiba que algo grande vai acontecer. Irmão Lin, senhorita Ning. Ao ouvir o prestígio, ele viu Shigan acenando em sua direção. Capítulo 127, formando uma legião, o próprio Overlord. Vim para Shigan e várias pessoas também retornaram. Ning Yi perguntou, o que aconteceu? Nessa época, ela deixou de lado sua aparência excêntrica de sempre e era raro ficar séria e séria. Eu sabia que algo grande devia ter acontecido. Lian Yue apontou para o olho do demônio na fortaleza, olhe para ele. Lin Moyu e Ning Yi ergueram os olhos ao mesmo tempo. Lin Moyu sussurrou, ele não vira. Desde que ele chegou à fortaleza, o olho do demônio está girando e não parou por um momento, e agora parou. Se algo der errado, haverá um demônio. Xingan disse, a direção do olho do demônio é a direção de onde o inimigo veio. É também a direção do abismo, indicando que um grande número de monstros veio para o abismo. Caso contrário, não nos recrutará de volta. Lin Moyu capturou uma mensagem dele. Aquele que emitiu uma ordem militar e acenou para voltar acabou sendo o olho do diabo. Xingan disse com um sorriso, não estou muito surpreso, também fiquei surpreso quando conheci. O olho do demônio é mais poderoso do que pensávamos, e não sei exatamente porquê, mas dizem que toda batalha em grande escala é comandada por ele. Mesmo aqueles que são fortes devem aceitar o seu envio. Acontece que sim. Lin Moyu sentiu que realmente subestimou o olho do demônio. Sempre pensei que o 04 fosse apenas uma ferramenta de monitoramento para observar os movimentos dos monstros do abismo. Não esperava que nem mesmo o comando da batalha fosse executado por ele. Em apenas alguns minutos, o teletransporte termina. Com um zumbido, toda a fortaleza foi subitamente coberta por uma camada de proteção. O som ressoou pela fortaleza. Todos os profissionais abaixo do nível 30 sobem até a muralha da cidade. Profissionais abaixo do nível 30 possuem um distintivo de sargento em seus corpos que brilham coletivamente. Foi então teletransportado em massa para as muralhas da cidade. Escusado será dizer que isso também foi feito pelos olhos do diabo. Analisa a situação geral e se prepara para a guerra.
Na fortaleza é o comandante. Comece uma equipe gratuita. Profissionais abaixo do nível 30 não estão autorizados a sair da cidade. Uma brisa fresca soprou e, neste momento, o efeito do distintivo de proteção desapareceu. Os níveis de carreira de todos estão à vista. Lin Moyu entendeu muito bem como observar o olho do demônio. Isso protege profissionais abaixo do nível 30. No meta-campo de batalha, a força dos profissionais abaixo do nível 30 é muito fraca e é fácil ocorrer acidentes. Nível 30 e acima usam equipamento dourado. Se o time for perfeito, então a capacidade de sobrevivência é muito maior. Afinal, os atributos de nível ouro não são ruins. Todos rapidamente encontraram pessoas conhecidas para formar uma equipe. Lin Moyu e Ning Yi formaram uma equipe e não procuraram mais ninguém. Lin Moyu não precisava formar uma equipe e seu próprio esqueleto não poderia aceitar o bônus de status auxiliar. Quanto a Ning Yi, ela é uma assassina e está abaixo do nível 30, então ela não precisa sair da cidade para lutar. Capítulo 122. Nem é perigoso. Classes corpo a corpo como Ning Yi que estão abaixo do nível 30 são algumas. Já os profissionais acima do nível 30 basicamente completaram o time. Geralmente, a equipe é composta por 6 pessoas. Um cavaleiro, auxiliar duplo, 3 saídas. Assim como Xixindian, já existe uma equipe completa. Mesmo que haja menos produção, mas cooperem tacitamente, não serão piores do que qualquer equipe. Entre os profissionais acima do nível 30, existem poucos grupos solo. Afinal, com o bônus de status auxiliar, a eficácia do combate pode ser bastante melhorada. Neste momento, a luz divina acima da fortaleza brilhou, como uma lua cheia. Moyu sentou-se em seu unicórnio e voou no ar. A expressão olha para a terra com uma expressão solitária. Ela é um grupo solo sem companheiros de equipe. Ela é alta e despreza outros profissionais. Outros não ficarão entediados em encontrá-la. Lin Mo disse um pouco estranho. Não vi nenhum profissional que completou o segundo turno no nível 40. Ning Yi disse, não sei o que está acontecendo. Os presentes são todos profissionais abaixo do nível 40 que ainda não completaram o segundo turno. Moyun, que estava voando no céu, já estava no nível 39 nessa época e já era o profissional de mais alto nível aqui. Na plataforma abaixo do olho do observador do demônio, um homem extremamente corpulento apareceu. Ele ficou lá como uma montanha. Nishiong, nível 60, Legion Overlord. Legion Overlord. É a profissão dele. Esta é uma classe muito rara e também pertence à classe lendária. Acontece que esta profissão não é útil em tempos de paz e o seu papel só será destacado em caso de guerra de clãs. Alguém exclamou, a profissão de senhor da família Southwest Ni, esta é uma verdadeira profissão de legião. A linhagem profissional da família Ni, profissão exclusiva. A profissão mais importante da legião pode ser chamada de existência divina. Com ele, esta batalha será vencida. Toshio ergueu sua espada. Como um imperador, ouça minhas ordens e forme uma legião. Os distintivos de sargento de todos estão brilhando e todos se juntam à legião. Ninguém recusará neste momento e ninguém se atreverá a recusar. A legião foi concluída, eu sou o comandante da legião, os méritos militares são coletados uniformemente e os méritos serão distribuídos após a guerra. A legião foi concluída, você e outros são companheiros de equipe, as habilidades não serão acidentalmente ferido, você pode jogar o quanto quiser. A legião foi formada e se alguém se encolher e recuar durante a batalha, será punido após a batalha. Depois que ele terminou de falar, a espada em sua mão desceu violentamente e uma enorme aura apareceu em seu corpo. A aura se expandiu instantaneamente, passando por todos. Poder! A voz grossa soou e a força de todos os presentes aumentou em 50%. Ágil. Espírito. Físico. Com um rugido, uma auréola surgiu em resposta. Todos os atributos quadridimensionais de todos os presentes aumentaram em 50% e Lin Moyu ficou chocado em seu coração.
o aumento de todo o exército. E isso é feito de uma só vez, ao contrário da profissão auxiliar do profeta. Adicione um por um. O status não acabou. Resistência elementar. Mana aprimorada. Ataque devorador de sangue. Outra explosão de várias habilidades. Todos estão em pleno estado. Resistência elemental aumentada em 50%. Aprimoramento de mana, dano mágico aumentado em 30%. Ataque devorador de sangue. Ataques físicos podem absorver a força vital do inimigo e ser usados para curar 323 deles. Neste estado, a eficácia de combate de todo o exército aumentou dramaticamente. Mais importante ainda, estes estados não entram em conflito com os dos profetas. Desta forma, a eficácia do combate aumenta pelo menos 4 ou 5 vezes. Lin Moyu suspirou um pouco secretamente neste momento. É uma pena que seu esqueleto não possa comer esses estados, se seu esqueleto puder aumentar. Essa foto é linda. Talvez haja no futuro. Lin Moyu pensou sobre isso, ele era forte o suficiente. Se você é forte, como deixar os outros viverem? Quem pode deslizar um único dedo na masmorra de dificuldade infernal? Quem pode destacar um chefe de classe mundial? O status é adicionado e o teletransporte começa novamente. Profissionais acima do nível 30 são teletransportados para diversas áreas. Cavaleiros, guerreiros, assassinos e outras classes corpo a corpo foram todos enviados para fora da cidade. Auxiliares, magos, arqueiros e outras classes que possam executar suas habilidades remotamente são enviados para as paredes. A suplementação pode ser realizada remotamente. As aulas corpo a corpo também lutam na cidade e não saem do leque de habilidades. Lutadores experientes rapidamente se alinharam e se prepararam para enfrentar o inimigo. Os inexperientes seguiram o exemplo. Os portões foram fechados e a muralha eterna brilhou intensamente envolta em escudos. Lutadores, não há caminho de volta. Este é o campo de batalha e você deve lutar até a morte no campo de batalha e não recuar. Eles estão na situação mais perigosa. Profissionais remotos como auxiliares, magos, arqueiros, etc. são muito mais seguros. Depois que os preparativos foram concluídos, uma grande névoa negra surgiu de repente a milhares de metros de distância. Capítulo 128 – Maldição. Inscreva-se para jogar. A névoa negra foi acompanhada por um vento escuro. Lin Moyu sentiu uma respiração semelhante, à respiração de um demônio do abismo. Imediatamente depois, um grande número de pontos pretos saiu da névoa negra. As Demon Dogs, o número é incrível. É difícil contar, densamente compactado, estima-se que sejam mais de dezenas de milhares. Assim que o cão demônio abissal apareceu, ele correu em direção à fortaleza e soltou um uivo enquanto corria. Imediatamente depois disso, demônios apareceram na névoa negra. Basicamente, eles são todos os Ice Dog Devils que Lin Moyu matou uma vez, e os níveis variam de 36 a 38. Como disse Shi Shingan, o abismo não poderia teletransportar demônios de alto nível para cá. Diante do inimigo iminente, muitos profissionais ficaram nervosos. Eles geralmente lutam em masmorras e enfrentam um pequeno número de monstros. Ele enfrentou um número tão grande de inimigos. Um por um, eles seguraram suas armas e as palmas das mãos estavam cobertas de suor na testa. Neste momento, Nishiondo lançou a última habilidade. Habilidade: Moral elevado. Moral elevado. Jogue fora o medo e melhore o moral. Em 10 minutos, o poder de defesa aumenta em 30%, o poder de ataque aumenta em 30%. Este é o último estado antes da guerra. Num piscar de olhos, o cão demônio abissal já havia percorrido uma distância de milhares de metros e chegado à cidade. Os guerreiros gritaram em uníssono, seu espírito de luta estava alto e eles colidiram com o cão demônio abissal na muralha da cidade pela primeira vez, e as flechas choveram e as habilidades do mago foram derrubadas.
Moiu estava no ar e seu unicórnio cuspiu uma enorme bola de luz, que caiu com poder divino e explodiu. Mais de uma dúzia de cães demônios abissais foram explodidos, fazendo com que as pessoas virassem de costas e fossem mortas no local. Ela está até o nível 39, e o Ice Demon Dog está apenas no nível 31. O poder divino tem um efeito restritivo sobre o cão demônio abissal, além de cada um dos nossos bônus de status. Sob seu ataque, o Ice Demon Dog só foi morto em segundos. Nossa, a garota é incrível! Volte e me dê um bebê. A risada de Yin-Soul, o demônio do abismo já havia voado, e o demônio cão balançou sua massa e se lançou em direção a Moyun. O unicórnio de Moyun reagiu extremamente rápido, rapidamente se virou e evitou, e ao mesmo tempo chutou o demônio cachorro. O demônio cão voou para trás gritando. No entanto, no segundo seguinte, mais demônios voaram e cercaram Moyun. Por um tempo, Moyun só conseguiu lidar com o diabo e não conseguiu puxar a mão para lidar com um cão demônio abissal. Magos e arqueiros nas muralhas atacavam com todas as suas forças e flechas mágicas choviam. Lin Mo disse um dedinho e 7 magos esqueletos apareceram sob a muralha da cidade ao mesmo tempo. O que? Onde estão tantos esqueletos? Eu me inclino, são todos magos. O súbito aparecimento do mago esqueleto assustou todos na muralha da cidade. Porém, no segundo seguinte, eles ficaram aliviados, porque o mago esqueleto já havia lançado um ataque coletivo contra o cão demônio abissal. O ataque do mago esqueleto é apenas mais forte que o do mago de nível 30, e o superpoder espiritual permite-lhes ter uma resistência extraordinária, sem considerar de forma alguma o problema de consumo. O mago esqueleto é como uma máquina de combate, transformando-se em uma bateria de artilharia após a outra, constantemente lançando feitiços zero. Me assustou até a morte. Pensei que fosse um esqueleto do abismo, quase prestes a começar. Não brinque. Onde são os esqueletos no abismo? Qual é o problema? Esqueletos são mortos-vivos. Onde estão os monstros mortos-vivos no abismo? Eu não os vi de qualquer maneira. De qualquer forma, que convocação de amigo é essa? São muitos. Capítulo 123. Algumas pessoas não puderam deixar de olhar para Lin Moyu. Eles tinham visto os esqueletos de Lin Moyu e sabiam o quão poderosos esses esqueletos eram. Depois de liberar o Skeleton Magé, o Skeleton Warrior também apareceu. 140 guerreiros esqueletos saltaram da muralha da cidade e se juntaram ao grupo. Mesmo sem nenhum bônus de status, um guerreiro esqueleto de nível 24 com um atributo quadridimensional pode. Um cavaleiro guerreiro com mais de 30 níveis. Diante do Ice Demon Dog, é ainda mais esmagador. Que esqueleto você é? Não apenas poderosos, mas muitos. Este invocador é muito poderoso, quando ele surgiu com uma profissão tão boa. Vejo que todo esqueleto é comparável a um guerreiro de ponta. Esta batalha, firme. Lin Moyu ergueu a palma da mão e ela brilhou em vermelho. Habilidade, maldição lenta. Com um grande estrondo, todo o céu e a terra foram subitamente envoltos em luz vermelha. Algemas vermelhas apareceram coletivamente na cabeça do cão demônio abissal. A velocidade diminuiu instantaneamente. Alcance de 3.600 metros, 36 vezes a velocidade de descida. Os movimentos do Ice Demon Dog são como um filme lento. Os profissionais não se adaptaram imediatamente, mas depois ficaram radiantes. Eu vou, essa é a habilidade de quem colocou, o efeito é muito forte. Isso é dezenas de vezes mais lento e não há ameaça alguma. Não é como brincar. Depressa, vamos acertar o alvo. Alguns demônios que cercavam e matavam Moyun no ar também foram afetados pela maldição e sua velocidade diminuiu muito. No entanto, eles têm atributos fortes e de alto nível, que ainda são muito melhores que o Ice Demon Dog. Xingamento. Malditos terráqueos. Ah! Um rugido veio da névoa negra a milhares de metros de distância. O escopo da maldição lenta é extremamente grande,
e até mesmo a existência na névoa negra parece ser afetada. Lin Moyu adivinhou que a névoa negra deveria levar ao abismo, e não está claro onde fica o abismo. Uma nuvem de chamas irrompeu violentamente na névoa negra. As chamas explodiram no ar em um céu cheio de chamas, cheio de chamas. Estranhamente, esta chama não queima as pessoas, mas queima as lentas algemas da maldição. As algemas desapareceram rapidamente nas chamas e posteriormente quebraram. A maldição foi suspensa, e o Ice Demon Dog e o Ice Dog Demon rapidamente retornaram ao normal. Neste momento, mais cães abissais demônios saíram correndo da névoa negra e o número chegou a centenas. Assim que apareceram, entraram no campo de batalha e alguns correram em direção a Moyun e a cercaram. Haha, não há maldição, vocês vão e morram. Eu não esperava que houvesse profissionais bons em maldições entre seus terráqueos. É inútil, nosso demônio abissal é um ancestral que joga maldições. Vocês todos vão morrer! Os demônios gritaram furiosamente. Feliz por não mais que um segundo. No segundo seguinte, a teia de maldições foi envolta novamente. Ainda é uma maldição lenta. Os gritos selvagens pararam abruptamente e até arrastaram notas longas. Você pode remover a maldição, então continuarei a colocá-la. Você elimina assim que coloco uma vez e vê quem é rápido. Chamas apareceram no ar novamente, queimando as algemas para remover a maldição. Lin Moyu acrescentou novamente no momento em que a maldição desapareceu. Você vai e vem de ambos os lados e não cede. Azarados são aqueles Ice Devils e Ice Devil Dogs. O ritmo da batalha foi completamente perturbado. Rápida e lenta, a batalha gradualmente evoluiu para uma farsa. Os profissionais terráqueos não são afetados, podem morrer, causando um grande número de feridos em um curto espaço de tempo. O cão demônio infernal não resistiu à influência da maldição e, um por um, foi morto pelos 0 profissionais limpos, e nunca foi tão legal. Um cachorro demônio caiu do ar e foi morto por Moyun. A velocidade caiu muito e mais de uma dúzia de cães demônios pareciam estar cercados por Moyun. O ataque do unicórnio é extremamente feroz e cada golpe pode causar enormes danos ao demônio cão. Os demônios na névoa negra enlouqueceram e a névoa subiu descontroladamente. Caramba! Uma voz irritada veio da névoa. Lin Mo ignorou. O que fazer e como fazer? Maldição após maldição, você queima mais rápido do que eu. O ritmo do campo de batalha foi completamente reduzido. Houve um rugido na névoa, e então as chamas do vazio se espalharam esmagadoramente, e as chamas continuaram a queimar, queimando a maldição e não dando mais a Lin Moyu a chance de continuar com as bênçãos. Sem a maldição, o ritmo do campo de batalha voltou ao normal. No estado de legião, a habilidade de ataque em grupo do mago é liberada sem escrúpulos e realiza matança em grupo. Acontece que existem muitos cães demônios do abismo, como se eles não pudessem matá-los. Um cão demônio voou e correu em direção à fortaleza, mas foi bloqueado pelo escudo de energia fora da fortaleza. Não importa como ataquem, eles não conseguem quebrar o escudo. Então eles voaram para a batalha para atacar os profissionais. O poder de combate do cão demônio é muito mais forte do que o do Ice Demon Dog, causando muitos problemas para os profissionais terráqueos. Especialmente aquelas profissões abaixo do nível 35 são perigosas. Os assistentes continuam a usar suas habilidades nas muralhas e a curar os profissionais abaixo da cidade. Gritos soaram e alguém ficou gravemente ferido. O demônio cão agarrou um profissional e jogou-o para longe. Não é bom, ele está muito longe, ok, bom, e além do meu alcance terapêutico. O que fazer? Ele vai morrer. Os profissionais abaixo estão todos sitiados e ninguém consegue sair do caminho para salvá-los. O homem foi jogado na matilha de cães demoníacos e estava prestes a ser mordido até a morte. Neste momento, uma luz caiu sobre ele, ele desapareceu instantaneamente, e no segundo seguinte já havia aparecido na muralha da cidade. O olho do demônio observou a situação da batalha e, quando viu que havia perigo, teletransportou as pessoas de volta.
Embora não seja possível estar 100% livre de vítimas, as vítimas são minimizadas tanto quanto possível. O terapeuta imediatamente o tratou. Depois de apenas alguns segundos, ele recuperou a maior parte dos ferimentos e pulou da parede novamente para continuar lutando. Lute, mate demônios. Neste momento, o povo Shenxi estava unido na crença. Lin Moyu olhou para o campo de batalha e sabia que se continuasse a lutar, teria que lutar muito. Pode haver vítimas. De repente, ele levantou a cabeça e disse a Nixiong, eu me inscrevi para sair da cidade para lutar. O olhar de Nixiong pousou em Lin Moyu. Os olhares de muitos profissionais também se voltaram para Lin Moyu ao mesmo tempo. Ning Yi sabia o que Lin Moyu iria fazer e havia preocupação em seus olhos, mas ele não o impediu. Depois de um momento, Nixiong acenou com a cabeça em resposta, concordo com Gon. Tome cuidado. Ning Yi disse preocupada. Não se preocupe. Lin Moyu deu um tapinha na mãozinha de Ning Yi, virou-se e pulou da muralha da cidade. Capítulo 129. Vim limpar a cena, quase mandei. Lin Moyu solicitou a saída da cidade para participar da batalha, obteve permissão e então pulou da muralha da cidade. Muitas pessoas olham para isso e ficam confusas. Como ele caiu? O que ele vai fazer? Foi ele quem acabou de lançar a maldição. Não são apenas maldições, aqueles guerreiros esqueletos no campo de batalha, aqueles magos esqueletos nas muralhas da cidade, são todos dele. A profissão dele é necromante, parece que deveria ser invocador, as convocações são realmente muito fortes e são muitas, mas por que ele mesmo subiu? Não sei, concordou o comandante da legião, deve haver o motivo dele. Coincidentemente, o local onde Lin Moyu pousou era bem próximo a Xixingan. Assim que Xixingan repeliu um cão-demônio abissal, ele viu Lin Moyu, irmão mais velho Lin. Por que você desceu também? Lin Mo disse levemente, vou limpar a cena. A sentença é extremamente dominadora. O demônio abissal na névoa negra a milhares de metros de distância também viu Lin Moyu. Ouse sair da cidade e matá-lo. Mate-o com todas as suas forças. Um grande número de cães demônios abissais se virou e atacou Lin Moyu. Os Ice Dog Demons também mataram Lin Moyu um após o outro. Aquele que originalmente estava lutando com Moyun também virou seu alvo e matou Lin Moyu. Neste momento, Lin Moyu se tornou uma pedra no sapato de todos os monstros do abismo. Tome cuidado! Sem pensar, Xixingan ficou na frente de Lin Moyu e protegeu Lin Moyu atrás dele. O Ice Dog Demon e o Ice Demon Dog estão por perto. Lin Moyu sorriu levemente com o canto da boca, é tão bom vir. Ele pressionou levemente a palma da mão e colocou uma armadura de esqueleto em si mesmo. Ao mesmo tempo, também colocou uma camada em Xixingan. Capítulo 124. A batalha já dura alguns minutos, e o chão está cheio de cadáveres do Ice Demon Dog 00. Olhando para esses cadáveres, Lin Moyu sorriu pelo canto da boca. Ele trancou os 323 corpos do cadáver mais recente. Habilidade: explosão de cadáver. Estrondo. Na violenta explosão, uma grande área do Ice Demon Dog foi morta. O Ice Dog Demon também foi violentamente impactado, gritando e voando para trás. Sob o olhar horrorizado de todos, as explosões continuaram a soar. Uma grande extensão do Ice Demon Dog foi explodida. Ao ser surpreendido, o demônio cão abissal novamente suportou vários bombardeios no meio do caminho. Quando pousaram, seus corpos estavam esfarrapados, suas asas quebradas e eles já estavam morrendo. Neste momento, os cadáveres dos cães demônios ao redor deles foram detonados novamente, levando-os embora completamente. Lin Moyu percorreu rapidamente o campo de batalha, expandindo constantemente o alcance da explosão. Ocasionalmente, se houver quem não esteja morto, os guerreiros esqueletos também subirão e consertarão a faca com decisão. Os magos esqueletos da muralha da cidade pularam um após o outro, realizando golpes de espadas no campo de batalha, e não deixaram nenhum deles ir.
a batalha parou imperceptivelmente. Todos olharam para ele horrorizados. Lin Moyu é como um deus da morte e por onde passa não tem vida. Que tipo de habilidade é essa? É tão assustadora. É muito poderoso, essa habilidade é usada no campo de batalha, é simplesmente uma arma afiada. Deus, ele pode limpar a cena sozinho, parecemos ser inúteis. Pode invocar um grande número de esqueletos poderosos, pode lançar maldições e pode atacar em grupos, esta classe é invencível. Necromante, como pode ser tão forte? Ning Yi sorriu tanto que seus olhos se tornaram uma fenda, e quanto mais forte Lin Mo falava, mais feliz ele ficava. Poucos minutos depois, Lin Moyu estava no campo de batalha e os guerreiros esqueletos o cercaram. Não há mais monstro do abismo no campo de batalha. No ar, Moyu olhou para Lin Moyu e seu esqueleto, ainda com um pouco de desgosto nos olhos. Mas é muito melhor do que a primeira vez que me encontrei. A névoa negra rolou descontroladamente e uma voz saiu de dentro. Acontece que os 2 primeiros cachorrinhos também foram mortos por você. Eu me lembro de você, Deus humano Império Xia, Lin Moyu, necromante. Eu me lembro de você, com certeza vou matar você, com certeza vou matar. Uma voz louca e sombria veio da névoa negra e odiava completamente Lin Moyu. Lin Moyu não se importou com a ameaça do Rei Demônio do Abismo, mas caminhou em direção à névoa negra. Os profissionais nas paredes ficaram perplexos e em estado de choque. Não sei. Ele não vai querer fazer nada com a névoa negra, é uma matriz de teletransporte criada pelo Rei Demônio do Abismo e não é algo com que nosso nível possa lidar. Olhe para o esqueleto dele. Os esqueletos arrastaram o cadáver do demônio cão abissal e correram rapidamente. Cruzando Lin Moyu, ele jogou o corpo na direção da névoa negra. No momento em que o cadáver do demônio cão estava prestes a cair na névoa negra, Lin Moyu ativou a habilidade para detonar o cadáver. As explosões foram altas, uma após a outra. Guerreiros esqueletos jogaram pelo menos 30 cadáveres nele. Todos foram detonados. Sim. A névoa negra rolou várias vezes mais violentamente do que antes, torcendo-se e desmoronando constantemente. Dele veio um rugido. Você está procurando a morte. Eu vou te matar, eu vou te matar. Lin Moyu suspirou e, com certeza, ele não poderia machucá-lo. O nível da outra parte é muito alto, apenas o cadáver do demônio cão com mais de 30 níveis não é suficiente para ferir a outra parte. Mesmo a matriz de teletransporte organizada pelo oponente não poderia ser explodida. Lin Moyu sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Neste momento, um olho ardendo em chamas apareceu de repente na névoa negra. No momento em que os olhos flamejantes apareceram, Lin Mo ficou assustador e recuou rapidamente. Ao mesmo tempo, os guerreiros esqueletos apareceram na frente deles um após o outro, bloqueando entre eles e os olhos flamejantes. Um clarão de fogo saiu do olho flamejante e disparou direto para Lin Mo. Os guerreiros esqueletos que bloquearam na frente deles ficaram chocados como formigas e não puderam ser detidos. O fogo atingiu o corpo de Lin Moyu e a armadura de osso explodiu em uma luz brilhante. Lin Moyu de repente caiu para trás como um golpe forte. Esta foi a primeira vez que ele foi repelido em estado de armadura esquelética. Clique. Uma voz nítida soou. A armadura de esqueleto explodiu depois de resistir por 2 segundos. As chamas de repente, caíram sobre Lin Moyu. A transferência de lesões entra em jogo. Todos os danos sofridos por Lin Moyu foram transferidos para o esqueleto. Densas rachaduras apareceram nos guerreiros esqueletos ao mesmo tempo. O poder de ataque de fogo é muito forte e a defesa do próprio Lin Moyu é muito fraca. O dano que ele sofreu foi grande demais, o suficiente para matá-lo centenas de vezes. Essas lesões ignoram as defesas físicas do esqueleto e causam danos diretamente. Os guerreiros esqueletos foram feridos um após o outro. Lin Moyu não entrou em pânico, mas colocou uma camada de armadura de osso em si mesmo novamente na retirada. Depois que a armadura de esqueleto apareceu, a luz branca floresceu e, depois de resistir por 2 segundos,
explodiu. Neste momento, o olho do demônio já havia reagido e Lin Moyu desapareceu instantaneamente e apareceu na muralha da cidade. O fogo desapareceu e atingiu diretamente o escudo da fortaleza. O escudo rugiu alto, explodindo com uma luz brilhante, iluminando os arredores como se fosse luz do dia, e o escudo da fortaleza estava brilhando. Toda a parede eterna está brilhando. Luz brilhante, um raio disparado do olho vigilante do demônio, perfurando diretamente a névoa negra. Houve um grito na névoa negra, e o olho da chama foi atingido com força e desapareceu em um instante. Lin Moyu, não vou deixar você ir. Com gritos, a névoa negra desapareceu e desapareceu. Todos deram um suspiro de alívio. Finalmente acabou. Acontece que a forma como esta guerra terminou foi muito bizarra. Foi quase o fim apenas de Lin Moyu. Não pense que, quando os méritos militares forem divididos mais tarde, Lin Moyu com certeza conseguirá ocupar a maior parte. Você está bem? O rostinho de Ning Yi estava extremamente ansioso e ele pegou a mão de Lin Moyu, tremendo constantemente. Lin Moyu balançou a cabeça e esboçou um sorriso. Está tudo bem. Ele também não esperava que, no final, o Rei Demônio do Abismo realmente resolvesse o problema com suas próprias mãos. Seu ataque de puxar é muito forte, mesmo que esteja separado pela matriz de teletransporte, o ataque não é algo que ele possa suportar. A armadura de esqueleto só resistiu por 2 segundos. Foi o equivalente de um físico de armadura óssea, e era tão vulnerável. Felizmente houve transferência de dano, caso contrário ele teria desligado mesmo. Lin Moyu sentiu que foi descuidado. Ele não deveria ter ido até lá, não deveria ter tentado explodir a névoa negra. Isso está além de sua competência. Ele se sentiu um pouco arrogante depois de limpar o campo e, como resultado, quase pagou um alto preço por sua arrogância. Felizmente. Ele pega de volta o guerreiro esqueleto e o mago esqueleto e os deixa se recuperar no espaço de invocação. Depois de alguns momentos, o escudo da fortaleza foi digerido gradualmente. A batalha finalmente acabou. O olho do demônio retomou sua rotação novamente, girando lentamente acima da fortaleza. Os profissionais sentaram-se no chão, conversando e rindo. Não houve vítimas, o que é o melhor resultado. Todos deram olhares afirmativos quando olharam para Lin Moyu. O desempenho de Lin Moyu é excelente. Entre tantos olhos, apenas uma pessoa é um pouco diferente. Zhou Leixin, seus olhos estavam com ciúmes. Ele também está no campo de batalha e também pisa na aura para lutar na linha de frente. Ele estava muito desesperado e não teve piedade em matar o cão demônio abissal. A classe lendária não se gaba, seu poder de combate é muito forte. A aura sob seus pés também é muito poderosa, e o Ice Demon Dog está indefeso para ele, e é difícil até mesmo chegar perto. No entanto, sua aura só pode ser usada por ele e seus companheiros de equipe, e é inútil para toda a Legião. Como resultado, ele matou apenas alguns cães demônios do abismo. Se esta batalha continuar, sem você, deveria ser eu quem brilharia. É tudo você, foi você quem encerrou a batalha tão rapidamente e ofuscou minha luz. Sou um profissional lendário, sou um cavaleiro da luz sagrada, devo aproveitar a glória. Ele odiava Lin Moyu cada vez mais em seu coração e seu ódio se aprofundou. Especialmente quando ele viu Ning Yi com uma expressão preocupada no rosto e puxando Lin Moyu, seu ódio disparou. Ele estava odiando porque o ataque do Rei Demônio do Abismo não conseguiu matar Lin Moyu. Por que Lin Moyu ainda está vivo? Rei Demônio do Abismo, que desperdício! Ele praguejou violentamente, fechou os olhos e parou de olhar. Quanto mais olhava, mais chateado ficava. Capítulo 125. Poucos minutos depois, Nixiong, que estava no topo da fortaleza, fez uma voz grossa. Agora, comece a distribuir o mérito militar. Capítulo 130. Título divino de estrela de verão? Não, obrigado, eu tenho melhor. Orelhas em pé, e chegou o tempo da colheita.
Embora tenha sido recompensado de acordo com seus méritos, Lin Moyu era definitivamente o líder. Mas não deveriam ser menos. Sob as expectativas de todos, a voz do líder da legião, Ni Xiong, saiu. Nesta batalha, matem o Ice Demon Dog juntos, o Ice Cão Demônio 100. Defendendo a cidade 3.000. Ninguém recua, mérito militar 200-0. Mérito militar total. Há um total de 1.052 pessoas em nossa profissão, exceto Lin Moyu e Moyun, cada um deles pode obter 20 méritos militares. Moyun ganhou 500 méritos militares, Lin Moyu méritos militares 3.500. Todos mostraram uma expressão que realmente era assim. O mérito militar parece ser de apenas 20, mas na verdade não é menos. Em tempos de paz, se você quiser obter 20 méritos militares, terá que matar 20 cães demônios abissais. Se for uma equipe de 5 homens para matar, então é necessário matar 100, e cada pessoa pode obter 20 méritos militares. Agora em apenas alguns minutos defendendo a cidade você consegue 2 méritos militares, o que já é muito bom. Moyu obteve 500 méritos militares e ninguém tinha uma opinião, ela matou 2 Ice Dog Dev sozinha, e também matou muitos Ice Demon Dogs. Quanto a Lin Moyu, basta dizer uma palavra para ele. Pelo menos 80% dos cães demônios abissais morreram em suas mãos, 100 cães abissais demônios. Moyu matou 2 e o resto foi explodido por Lin Moyu. Sem a sua maldição no início da guerra, não teria sido possível lutar tão bem. Lin Moyu marcou 3.500 pontos sozinho e ninguém ficou convencido. Até Moyu não tinha opinião. Apenas Zhou Leixin não ficou feliz. O que eu só tenho 20 pontos, ele pode conseguir 3.500 pontos. Por que eu não tenho nem uma fração dele? Sou um Cavaleiro da Luz, uma classe lendária. Por que seria inferior a ele? Mas ele também se atreveu a pensar nisso em seu coração. Ele disse que nunca ousaria dizer isso, a menos que não quisesse brincar. Na legião, as ordens militares são como montanhas, e o que o comandante do corpo diz é tudo. Ninguém está em condições de refutá-lo. O distintivo do sargento começou a brilhar, o mérito militar apareceu e as patentes de muitas pessoas foram promovidas. Algumas pessoas estavam a um passo da promoção e alguns méritos militares poderiam melhorar suas patentes. Ning Yi deu um pulo feliz e foi promovido a soldado raso de 2 estrelas. Não fez nada, obteve 20 méritos militares, a garotinha Ning Yi ficou muito satisfeita. O distintivo de sargento de Lin Moyu brilha particularmente. Iluminado várias vezes mais que outros. Estrelas continuaram aparecendo no distintivo, 6, 7, 8. 0 até 10 depois, o microcapítulo mudou repentinamente. O distintivo privado branco mudou para um distintivo prateado. O distintivo de alferes já é considerado nível de oficial, e os soldados comuns o veem no campo de batalha, independente da patente, devem chamá-lo de comandante. Mesmo se você já estiver no nível 50, mesmo se você virar para o segundo turno, contanto que a classificação não exceda Lin Moyu, você deve abordar respeitosamente Lin Moyu como chefe. Estes são regulamentos militares e devem estar de acordo com os regulamentos militares no campo de batalha. Depois que o distintivo ficou prateado, ele parou e não havia uma única estrela nele. 3.500 méritos militares, dos quais 500 méritos militares elevaram a classificação de Lin Moyu para soldados rasos de 10 estrelas. Depois que os 3.000 méritos militares restantes foram adicionados, ele mudou de soldado raso de 10 estrelas para segundo-tenente. Quando se trata do segundo-tenente, cada estrela adicional requer 10.000 méritos militares. Isso é uma diferença de 100 vezes. É muito difícil melhorar a classificação e não é suficiente matar alguns Ice Demon Dogs e similares. Se você realmente deseja obter grandes méritos militares, você deve ir às profundezas do campo de batalha Yuan, ou mesmo entrar no abismo, e caçar o verdadeiro demônio do abismo. Ning Yi olhou para o distintivo de sargento no ombro de Lin Moyu. Uau, você se tornou um alferes.
Olá, senhor! Ela saudou Lin Moyu maliciosamente, fazendo Lin Moyu chorar e rir. Ning Yi disse alegremente, você pode ser o alferes mais jovem. Lin Moyu tinha apenas 18 anos. Acabei de terminar o grande exame. Nessa época, o profissional ou foi para uma instituição de ensino superior, ou abandonou a escola para se misturar fora, que pode atingir mais de 20 níveis como ele, vir para o campo de batalha Yuan e matar tantos monstros do abismo. Um estandarte desta época é realmente único. Muitas pessoas ficaram muito felizes por terem subido na classificação. Até que a luz se apague completamente. O comandante da Legião Nixiong continuou a falar, Lin Moyu, 18 anos, é o alferes mais jovem do nosso país e recebeu especialmente o título de Estrela Shenxia com aprovação. Quando suas palavras caíram, o distintivo de sargento de Lin Moyu explodiu novamente com uma luz brilhante, envolvendo Lin Moyu completamente. Obtenha o título, Shenxi Star, mais 300 atributos completos, consumo de habilidade reduzido em 20%, dano reduzido em 10%. Lin Moyu olhou para o atributo do título, que era muito pior do que seu título de Rei da Batalha do Dragão. E os dois títulos não podem coexistir, ele só pode escolher um deles para usar. Escusado será dizer que ele definitivamente escolheu o título de Dragon War King. Nixiong mostrou um olhar estranho. Você tem um título? Dele. Palavras chamaram a atenção de todos. Todos pensavam que Lin Moyu já tinha um título. Os títulos não são fáceis de obter e as condições são extremamente exigentes. O mesmo título só pode ser conquistado por uma pessoa de cada vez. Assim como o título de Divine Summer Star, não está claro quem o possuía antes. Mas Lin Moyu se tornou o mais jovem alferes do Império Shenxia, e este título foi para suas mãos. Lin Moyu acenou com a cabeça, sim, tenho um título. Nixiong perguntou, de onde veio isso? Missão do posto avançado da fronteira do dragão, dificuldade inferno. Lin Moyu não escondeu isso. Não há nada a esconder disto, e outros não podem tirar isso. Uau! As palavras de Lin Mo causaram uma exclamação. Todos os presentes contaram um por um, não conseguiam acreditar e ficaram tão chocados que ficaram entorpecidos. Até Moyun, que sempre foi arrogante, olhou para Lin Moyu com certa descrença neste momento. Ela também tentou ignorá-lo sozinha, mas recuou envergonhada. Acontece que a lenda é verdadeira, e a cópia do posto avançado da dificuldade inferno realmente tem um título. Ele realmente roubou a cópia do posto avançado de dificuldade infernal. Meu Deus! Como isso é possível? Isso é realmente algo que as pessoas podem fazer. Achei que aquele título era apenas um engano, mas acabou sendo verdade. Talvez só ele possa fazer isso. Quem pode ter tantas convocações, e uma por uma? O zumbido está ficando mais alto. Nixiong bebeu. Silêncio. 0. Peça flores 0. Todos imediatamente calaram a boca. A legião ainda não foi dissolvida e agora Nixiong é o comandante supremo. A luz brilhou e Lin Moyu foi teletransportado para o lado de Nixiong. Você pode me contar sobre a função do título, a forma de obtê-lo e o banco de dados do Império precisa ser registrado. Desta vez, ele não estava mais pedindo, mas pedindo. O título era uma informação privada de Lin Moyu e ele não conseguia ver. Porém, o banco de dados do Império precisava dessa informação. Ele só poderia discutir com Lin Moyu. Lin Moyu não escondeu isso. Obtido com um único golpe na missão a Dragon Frontline Sentinel na dificuldade Inferno, o efeito é mais 500 para todos os atributos e o consumo de todas as habilidades é reduzido em 50%. Os olhos de Nixiong estavam cheios de apreciação, títulos muito bons, especialmente uma redução de 50% no consumo de todas as habilidades, são muito importantes para a classe mago. Você é muito gentil e, em troca, dê-lhe permissão especial para usar as instalações militares do forte. Lin Moyu ficou um pouco surpreso.
Algumas das instalações da fortaleza pertencem a instalações militares, e as pessoas comuns não estão qualificadas para entrar. 0 mérito militar é um passe. Se quiser entrar deve atingir pelo menos um alferes de 3 estrelas. Lin Moyu não é nem mesmo um alferes de 1 estrela agora e originalmente não estava qualificado. Inesperadamente, Nixiong realmente teve essa permissão. Só então Lin Moyu percebeu o distintivo no ombro de Nixiong. Distintivo roxo, ele acabou por ser um general. As 3 estrelas no distintivo parecem tão deslumbrantes. Nixiong disse, não há problema em usar instalações militares, mas você também precisa consumir mérito militar. Você não tem muito mérito militar, guarde algumas flores. Lin Mo bufou, obrigado, senhor. Depois que Lin Moyu retornou, Nixiong finalmente deu a última ordem. Esta batalha acabou e a legião foi dissolvida. Uma batalha repentina chegou ao fim. Todos podem fazer suas próprias coisas. Embora tenha passado menos de 1 hora antes e depois, todos tiveram uma experiência em comum, e as fortes habilidades de Zero Lin Moyu abriram seus olhos. Especialmente depois de saber que Lin Moyu tinha a habilidade de deslizar uma única vez a cópia do posto avançado da dificuldade inferno, ele ficou ainda mais chocado ao voltar a si. Neste momento, a matriz de teletransporte acendeu e um grupo de pessoas se teletransportou de volta. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.